Sim. Deixa eu pôr aqui no meu. Começou. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Começando aqui a live dos casais, né? Amém. É uma live direcionada a casais, para aconselhamento, orientações. Amém? Eu vou iniciar a live com uma oração, né? Pedindo que Deus tome direção desta live e que tudo aquilo que seja falado não seja de nós, mas seja do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Altíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de vida, por mais este fim de semana abençoado que o Senhor nos concedeu. Abençoe esta live, direcione as pessoas que estarão online ouvindo e aprendendo, não de nós, Pai, mas do Senhor e através da Tua palavra, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. É uma alegria a gente estar aqui essa noite, né? Porque esse é um tema, né, muito bom para se falar, que é sobre casamento. Aleluia. Né? É o alvo do inimigo, né? É o casamento, é a família, porque a base da igreja, a base, né, da família, tudo é o casamento, tudo veio do casamento. Então a gente tem a nossa página no Facebook, a gente procura, aleluia, tá sempre postando algo na página, vivendo, porque o viver o casamento é o que nos ensina, né, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Né? E o que o Senhor colocou no meu coração como tema foi em Apocalipse 3:1, a parte B, que diz que tem fama de que está vivo, mas a verdade está morto. Que são aqueles casamentos que com o passar do tempo esfriam, né? O que acontece para o casamento esfriar, né? O que acontece para o amor morrer, né? A chegar ao ponto de pessoas quererem se separar depois de muitos anos de casamento, né? Porque não consegue mais viver debaixo do mesmo teto, não consegue ter uma sintonia, né? Uma sinfonia um com o outro. Né? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar ensinando, né? Verdade. A gente prioriza muito essa questão da família na igreja, porque se não é a família, quando a família não tá bem, nada tá bem. Né? Você observa que entre um casal, quando um deles não tá bem, o outro também não tá bem. E vice-versa. E isso também na igreja. Né? Porque nós tão somente somos a noiva de Cristo, então temos um casamento com Cristo para acontecer, prestes a acontecer. Glória a Deus. Né? E para isso nós precisamos ter comunhão. Verdade. Né? Comunhão com Cristo, comunhão com a igreja e comunhão dentro da nossa casa, né? Que é o principal. Casamento é coisa muito difícil, é muito difícil. Eu costumo falar, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que se fosse fácil não era de Deus. Né? Porque nada que Deus nos dá, que Deus nos manda fazer, é fácil. Né? E casamento é uma coisa muito, muito difícil mesmo. Glória a Deus. O dia a dia, a educação dos filhos, o conviver, né? O financeiro, tudo engloba o casamento, que engloba o casamento, é algo muito, muito difícil de se lidar, na verdade, né? Você vê que tem pessoas que têm problema, elas têm um casamento maravilhoso, mas quando chega um determinado tempo, o casamento começa a esfriar, né? Geralmente é por falta de atenção, né? A mulher se queixa muito de falta de atenção, né? O homem, por outro lado, se queixa muito de falta de respeito, de obediência, de submissão da mulher. Que a gente precisa entender que a submissão da mulher para com o homem, ela não é uma coisa humilhante, né? Porque o Senhor, ele nos fez assim, né? Ele criou a mulher da costela de Adão, né? Ele criou Eva da costela de Adão, e nós sabemos, aleluia, que a gente, com isso, a gente não é humilhado, porque eu costumo dizer assim, que o homem, ele é força, ele é brutalidade, né? Mas a mulher, ela é resistência, ela é sabedoria. Né? O Senhor, ele deu isso pra gente. Ele pede que nós, mulheres, aleluia, tenhamos isso, né? Que é a sabedoria. Porque você percebe que a Bíblia fala, acho que é em Provérbios 14:1, se eu não me engano, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola a destrói.
Por quê? Eu cheguei a uma conclusão que a maior parte, o peso maior do casamento, realmente, ele é para a mulher. Porque para a mulher, Deus deu sabedoria. E para homem, Deus deu força. 14:1. 14:1, né? 14:1. Então, assim, é necessário que nós mulheres tenhamos mais mansidão. É difícil, irmãos, eu sei que é difícil. Quem é que às vezes acorda daquele jeito, já acorda de mau humor, né? Viver debaixo do mesmo teto. A gente veio de criações erradas, diferentes, mundos diferentes, pais diferentes. A nossa educação foi diferente, nunca foi a mesma coisa. Né? E você unir isso dentro de um casal, dentro de uma mesma casa, é muito difícil. Né? E você conseguir lidar com todos os problemas que isso engloba é muito mais complicado. Né? Porque você percebe que quando as pessoas começam a namorar, quando a gente começa a namorar, é tudo maravilhoso. Né? Você passa horas conversando com a pessoa, planos e mais planos, é porque eu te amo, porque eu amo até os seus defeitos, eu amo o seu mau hálito, eu amo quando você tá descabelada, né? Eu amo a sua gordurinha, eu amo tudo quando a gente é namorado. Mas quando você passa a viver com essa pessoa debaixo do mesmo teto, tem dias que você vai amar e tem dias que você também vai odiar essa pessoa. Aleluia. Mas isso não quer dizer que dali a pouco isso não vai passar. Né? Porque discussões, elas são necessárias para o amadurecimento do casal. Né? É preciso ter discussão, é preciso ter bate-boca, tudo com respeito, irmãos. Né? Porque é necessário que exista isso para que a gente se conheça, porque até que a gente se case e viva junto debaixo do mesmo teto, ninguém se conhece. Né? Namoro, você passa poucas horas do dia com a pessoa, quando você vê todo dia. Você conhece, conversa com as pessoas muito pelo WhatsApp. O nosso namoro foi assim, né? O nosso namoro foi pelo WhatsApp, né? Foi por mensagens. A gente dá para contar nos dedos, às vezes, enquanto a gente namorou, que a gente se viu, acho que umas 4 ou 5 vezes. Que a gente teve junto mesmo, que a gente passeou um pouco, né? Que a gente conversou. O resto era tudo mensagens. Então, você conhecer uma pessoa assim é muito fácil. Né? Na verdade, você não conhece a pessoa ali, você conhece a pessoa que a pessoa quer ser, assim como você quer demonstrar que você é uma pessoa perfeita para ela. E na verdade não existe perfeição entre o casal, né? Não existe isso. Nós sempre, aleluia, oi amiga, a paz, chegou, né? Pastor Paulo Marques ali também. Paulo Marques, meu a amigo, paz. um grande abraço. Maravilha. O irmão Marcos. O irmão Marquinhos, né? Extrema. Glória a Deus. Abençoe, então, irmãos, às vezes a gente ri, a gente brinca, né, no momento de falar de casamento, porque na hora da briga é tudo muito, né, da discussão, é aquele fogo inflamando, um querendo matar o outro ali, né? Mas depois que passa, a gente até ri, porque hoje em dia, você quer ver o que mais causa separações nos casais? Eles falam que ele tem uma tal de incompatibilidade de gênios. Esse é o maior índice de divórcio hoje em dia no meio evangélico. Incompatibilidade de gênios. Por quê? Porque a pessoa não ora para conhecer a pessoa, ela não procura saber quem é a pessoa, né? Ela não tem paciência para conhecer e esperar a pessoa amadurecer, né? Porque a verdade é que nada mais nos amadurece do que a convivência no casamento, não é, amor? Sem contar que na internet todo mundo é príncipe, né? Príncipe e princesa. Não tem salvo na internet. Todo mundo é bonzinho, todo mundo ama, todo mundo... É assim que funciona, irmãos. Entendeu? Mas no dia a dia as coisas não são bem assim. Né? Na verdade, você lidar com a mesma pessoa todos os dias, você lidar com os mesmos problemas todos os dias, com a dificuldade do outro, é muito difícil. Quando somos a mesma carne. Porque quando nos casamos, a Bíblia fala, se eu não me engano, em Gênesis 3. É Gênesis 3, amor? Glória a Deus. 3 o quê? Não lembro. Que fala que nós somos a mesma carne? É 3:23. Né? Que a gente se casa e se torna a mesma carne, né? 3:23. E aí já não somos mais 2, somos 1.
Aí você imagina como é que se faz uma fundição dessa. Duas pessoas diferentes se tornar um. Até que realmente se torne um, é uma luta tremenda, é uma batalha travada, né? Você vê que para quem tem filhos, existem muitas discussões acerca da educação dos filhos, porque o pai, ele foi educado de um jeito, a mãe já é mais mole, mais emotiva, né? Já protege mais, aí o pai não aceita, porque é homem, é mais duro de coração, aí isso já causa uma briga, e se você não tem sabedoria para você passar por cima disso, isso se torna uma raiz de amargura. Começam a se falar coisas que machucam, que magoam, que ferem, e a gente começa a alimentar essa ferida, alimentar ao ponto de que o amor ele vai acabando, ele vai esfriando, né? Nós vivemos muito disso, porque temos filhos adolescentes aqui dentro de casa, né? E é muito difícil lidar com dois adolescentes. Não é fácil, né? Mas no começo foi muito dificultoso pra gente, foi uma dificuldade tremenda, porque o Alexandre ele tinha uma maneira de ver dele, que foi a maneira como ele foi criado. Eu jamais, né, uma mãe mais protetora e tudo mais, aí acabava que isso entrava em choque, né? Até que nós sentamos e conversamos e falamos assim, ainda partiu dele. Nós não vamos mais brigar por causa disso, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e até que a coisa funcionou, entrou na linha. Então, quando o inimigo ele percebe que você entendeu, né, aquilo que ele está fazendo, que ele está implantando dentro da sua casa, que é a confusão, né, a inimizade ali dentro, o distanciamento. Quando ele percebe que ele está perdendo o campo numa área, ele vai atuar em outra e aquela fica em paz, porque você já entendeu como é que ele age ali. Verdade. Né? Então, essa parte de filhos, ela precisa ser trabalhada de uma maneira com diálogo, como tudo no casamento, né? Nossa, com certeza. Aleluia. Verdade. Irmão, como minha esposa disse, né? Ser casado é acertar desafios, né, irmão? Eu aceitei esse desafio. Glória a Né? Deus. Porque quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha, né? As crianças. E eu aceitei ela, aceitei as crianças, só que tudo era novo para mim, né? Eu morava com os meus pais, né? E foi uma experiência nova, mas eu aprendi, irmãos. A gente amadurece com o tempo, entendeu? Isso é uma questão de conversar, né? Sentar. Quando eu vi que as coisas não estavam caminhando do jeito que a gente queria que fosse, aí eu pedi a Deus uma estratégia. Eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, né, para que essas coisas mudem e esse clima chato saia de dentro de casa, né? Porque brigas, irmãos, não fazem bem nem para nós e nem para as crianças também, entendeu? Porque elas observam as coisas que acontecem ao redor delas, né? E aquilo vai criando dentro da criança uma certa frustração, e isso pode refletir no futuro delas também, Com certeza. entendeu? Por isso que a gente tem que vigiar, né? É sentar, é conversar, é resolver as coisas na conversa ou na oração também, né? É a chave, né? E ser casado também, irmão, é amar a mesma esposa todos os dias, Difícil, viu, irmãos? né? Irmão, a sua esposa talvez você tenha casado com uma mulher e ela era de um jeito no começo e ela mudou, né, no decorrer do tempo, mas não deixa de ser a mesma esposa. É que as pessoas mudam, irmãos, né? O comportamento muda, a gente vai amadurecendo, né? E amar a mesma mulher todos os dias também é um desafio, irmãos. Por que que muitos casamentos acabam, né? Por que que muitas pessoas vão procurar lá fora o que não tem lá dentro? É porque a esposa não está chegando, recompensando? Não, irmãos. É porque, é como a minha esposa falou, é a falta de atenção, é a falta de diálogo, né? É a compreensão, muitas das vezes, que não tem de um com o outro. É a mansidão, A né? mansidão, o domínio próprio, irmãos. Já foi falado aqui em Provérbios, né, que a mulher sábia, ela edifica a casa. De que forma, irmãos? Orando, buscando a Deus. Se o seu marido não é aquele marido, né, que você se tornou uma pessoa diferente com o passar do tempo, irmãos, tudo é através da oração. Ora a Deus, busca, consagra, jejua. Porque Deus ele faz a obra, ainda que demore. Mas para Deus não existe coração duro e nem de pedra, irmãos, que ele não possa entrar e fazer a obra. Exatamente. Quantos homens aí que eram ruins para as esposas e Deus mudou os corações dele e hoje são ótimos esposos.
Mas o segredo é perseverar, né, irmão? Exatamente, é perseverar. A oração, ela é a chave de tudo, né? É. A oração. Um dos problemas do casamento é a deficiência, irmãos. Deficiência de comunhão, né? Por quê? Porque, como minha esposa tinha falado lá em Gênesis, né? 2:23, nós vamos falar que é a primeira união matrimonial, né? Foi o primeiro casal que Deus formou, né? Existente. Foi Adão e Eva. Aqui no começo, aqui, Adão diz, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aleluia. Tá, até aí tudo bem. É importante, né, o que ele falou. Só complementando o que está aqui na minha Bíblia, que quer dizer assim, né? Quer dizer que a mulher é o complemento do homem. Para que você tenha uma ideia, tá? Não só no sentimento, amém? Glória a Deus, mas na sua carne e em suas qualidades unânimes. Entendeu? E lá em Gênesis 3:20, lê aí, irmão. Gênesis 3:20. Desculpa, amor, eu estava aqui respondendo aqui os comentários. Em Gênesis 2:23, Adão reconhece o quê? Que a mulher é osso do osso dele e carne da carne dele. Né? 3:20? 3:20. Posso ler? Pode. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os viventes. Percebe-se aí que Adão não tinha dado nome à mulher dele ainda? É mesmo. Ele apenas a conhecia como varoa. Ou seja, aquela que havia saído das entranhas dele, né? Sim. Mas ele não conhecia Eva como sua esposa ainda. Então houve uma deficiência de comunicação aí. Ele foi conhecer a Eva a partir de Gênesis 3:20, né? Que ele reconhece, né? Que como foi que você leu mesmo? Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai eu procurar de novo, irmãos. Irmãos, vamos fazer um negócio certinho para que as pessoas possam entender. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os viventes. Então, ele chamou Eva, sua mulher. Em Gênesis 23, em Gênesis 2:23, dando continuidade ao versículo, diz: e esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, antes dela ser esposa de Adão, Adão a reconhecia como varoa e não como Eva. Sim. Então ela era muito mais importante, ela era muito mais do que aquela quem Deus tirou, né, dos ossos e da carne dela. Sim. Era aquela que iria dar vida, né, ou sentido à vida de Adão. Porque nós entendemos que Adão ele era sozinho, né? Era sozinho. No jardim. Aí Deus ele vê que o homem não é bom, que o homem fique só, ele vai lá, faz com que o homem adormeça, né? Sim. Tira uma das suas costelas. Todo aquele processo, né? Que os irmãos já sabemos. Então, mas para que os irmãos entendam que a mulher, irmãos, nas nossas vidas, ela é muito mais do que nós imaginamos. Porque o que seríamos de nós sem as mulheres? Não é puxando o saco, não, irmãos. Porque a mulher é aquela que lava as nossas roupas, é aquela que passa, é aquela que cozinha, é aquela que cuida dos filhos, né? Porque o homem é muito tranquilo, irmãos. Enquanto o homem está dormindo, a mulher está cuidando, está levantando 2, 3, 4 horas da manhã, 5 para amamentar a criança. Então a mulher tem uma qualidade muito importante na vida do homem. E são detalhes que muitas das vezes passa desapercebido por nós. Por isso que muitos casamentos se acabam, né, irmão? Exatamente. Por quê? Por causa da falta de atenção. A falta de reconhecimento, né? Você quer ver uma coisa que acontece muito nos casamentos que eu percebo? É a falta de admiração. Glória a Deus. Se você não consegue admirar o seu cônjuge, aquele que está do seu lado, e consegue admirar os de fora, saiba que você está com um problema no seu casamento. Né? Porque como que eu posso admirar o esposo da minha vizinha, porque ele faz isso e faz aquilo, sendo que eu tenho um marido que me conquistou por algum motivo? Né? Hoje em dia não existe casamento forçado, né? Hoje eu costumo falar assim que é uma coisa que eu tenho para mim que, olha, pai você não escolhe, mãe você não escolhe, filho você não escolhe, nada você tem o direito de escolha, mas de marido e de esposa você tem, né? Você tem o direito de escolher aquele que você quer casar e que você quer passar o resto da sua vida. E com isso, você tem que entender que vem um monte de problema junto. Verdade.
Não adianta querer fazer do casamento um mar de rosas. O nosso casamento é um casamento ótimo, só que também tem os seus problemas, as suas dificuldades. Tem as suas deficiências Tem, também. claro que Não tem. existe um casamento Né? Porque perfeito. o processo de amadurecimento, ele requer isso. Né? Infelizmente, é como o Alexandre falou, tem pessoas que deixam de dar atenção para sua esposa, para o seu esposo, né? Acaba se criando um silêncio entre o casal que nem sempre é um bom silêncio. Quando você começa a ficar com seu esposo, com a sua esposa, e você percebe que vocês não têm mais o que conversar, isso é um alerta. É verdade. Né? Isso não é um motivo para você se separar. Tudo hoje em dia é motivo para separar. Sendo que, na verdade, casamento, ele é para ser trabalhado, né? Ele é para ser feito todos os dias. Você vê que tem casamentos aí que duram uma vida inteira, gente. E foi fácil? Não foi fácil. Mas hoje em dia, por qualquer coisa, se descasa, se divorcia. Um casamento referência para mim, apesar de serem atores globais, é o do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, Glória né? Menezes, Acho que irmão. eles fizeram 60 e poucos anos de casado. Olha aí, irmão, se conheceram trabalhando e estão juntos até hoje. E vai dizer que eles não tiveram dificuldades? Tiveram. Sim, com Claro certeza. que tiveram. Eu falo assim que os primeiros anos de casado, principalmente o primeiro ano, ele é o ano mais difícil. Mais difícil, irmãos, porque é ali que você começa a conhecer a pessoa, né? Conhecer os defeitos dela. Eu me lembro que quando a gente se casou, que a gente foi morar junto, que eu cheguei dentro de casa, que eu botei o pé dentro de casa, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sério, irmãos. Por quê? Porque ele era muito sério, muito fechado, muito carrancudo, o oposto de mim. Né? E eu, aquela pessoa brincalhona, alegre, que falo que nem uma matraca. Entendeu? E eles todo silencioso. O jeito dele, irmãos, é o jeito dele. Com o tempo, ele foi mudando, né? Você vê que hoje ele ri, ele brinca. Não, mas eu não mudei, não, me deixaram louco. Minha digníssima sogra, que o senhor já o tem lá na Glória, ela me falou: o que fizeram com você, menino? Foi, porque a família ficou doida. Ele era totalmente oposto do que ele é hoje. A própria família, a parentela dele fala sobre isso, né? Que ele era uma pessoa muito diferente do que ele é. Glória a Deus por isso. Mas assim, no começo, não foi fácil. Aí eu não tinha como falar pra ele, né? Porque se eu falasse alguma coisa pra ele, o que ele ia me falar? Você sabia que eu era assim. Então, pra mim não ouvir isso, o que eu fazia? Eu ia orar. E eu comecei a orar. E eu conversava com a minha amiga Nina, minha amiga Andréia, e falava, vamos orar, me ajuda em oração, porque ele precisa mudar, porque isso não vai dar certo, porque não sei o quê. E começamos a orar, e eu não desistia não, irmão. E com o tempo ele realmente mudou, sabe? Com o tempo ele foi mudando, foi modificando. E porque aquilo que ele falou, as pessoas, a gente fala assim, até a gente chegou a falar isso mesmo, você mudou muito o seu jeito. Mas é porque com o passar do tempo a gente amadurece, né? Não tem como você ser a mesma pessoa do começo do relacionamento que você é não sei quantos anos depois. Não tem como. Né? Você amadurece, você cresce, em muitas áreas você endurece o coração também. Até porque durante esse tempo muitas coisas acontecem, né? Sim, muitas coisas. É normal entre o casal, né? E com relação a. Eu vejo isso nas mulheres nos dias de hoje, uma dificuldade muito grande em entender o porquê que elas têm que ser submissas. Né, o homem. Eu digo que tão somente por obediência à palavra de Deus, porque o Senhor nos ensinou assim. O Senhor constituiu o homem como cabeça, né? Ah, mas o meu marido faz isso e faz aquilo, meu marido bebe, meu marido usa droga. Mas o nosso papel é orar, porque o que a Bíblia fala? Que a oração da esposa crente santifica o esposo descrente. Né? E que nós temos que fazer a diferença no nosso comportamento, a Bíblia é clara nisso. E fala que, com isso, o nosso comportamento como esposa e mulher de Deus tem que transformar a vida do nosso esposo. Eles têm que olhar para nós e querer fazer igual. A minha esposa falou sobre a escolha, as nossas escolhas é que, né, revelará o nosso futuro, irmãos. Eu lembro de uma ilustração de uma jovem, né, que se encantou com um jovem, né, amor? Porque Sim. ele era bonito, loiro, tinha os olhos azuis. Eu acho que os irmãos conhecem essa ilustração.
Mas existia um outro jovem simples, mais trabalhador que gostava dela e ela optou por casar com esse homem bonito, porque ela queria um homem que agradasse os olhos dela, entendeu? Sim, Ela casou com esse homem e todos os dias esse homem batia nela. misericórdia. Todos os dias ela aparecia na igreja com os olhos roxos, porque foi o que ela pediu, a oração que ela fez, entendeu? Ué, mas aí ela quis, né, questionar para o pastor, mas por quê, irmão? Mas assim, nós pedimos, irmãos, e não pedimos da maneira correta, né, irmão? Exatamente. Porque quando eu comecei a conversar com a minha esposa, nunca a gente falou algo que não fosse espiritual, irmão. Exatamente. A gente não atropelou as Não. coisas, A né? minha esposa tem as conversas até hoje. Tem. Todas elas foi referente à obra de Deus, à palavra de Deus, Há projetos, tudo né, com de igreja, projetos, assim. tudo, irmãos, com ordem, com decência, sem aquele negócio de malícia. Porque, irmãos, quando o homem ele vai procurar uma mulher somente na intenção de satisfazer a sua carne, irmão, ele não vai ser feliz. Não. Porque o homem precisa de uma mulher que vá ajudar ele também em outras áreas. A minha esposa me ajuda muito, varão. Eu sempre sonhei em ter um carro, irmãos. Hoje eu tenho um carro graças à minha esposa. Eu via todos os irmãos andar com seus carros para cima e para baixo e eu com eles. E eu dizia, Senhor, quando que vai chegar a minha vez? Né? Aí vivia aquela vida atribulada ali em Santo André, mesmo sendo crente, mas sem firmar em igreja nenhuma. Mas depois que eu conheci a minha esposa, tudo mudou, irmãos. Glória a Deus por Tudo, isso. tudo mudou. Entendeu? Assim, perfeito ela é? Não, eu também não sou perfeito. Temos as nossas diferenças. Às vezes falamos coisas que magoam, que chateiam. Mas isso se resolve, irmão. Com o tempo. Né? Exatamente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é uma experiência minha. Como eu estava falando lá no começo lá sobre deficiência na comunicação, né, amor? Exatamente. Você observa aqui que a Eva, ela deu ouvido à serpente, irmãos. O que foi que Deus falou para o homem? Que ele poderia comer, né? De todos os frutos, menos daquela árvore. Mas Deus falou isso aí para quem? Para ele. Mas ela foi conversar com quem? Com a serpente. A verdade é que a serpente veio falar Então, com a ela, serpente né? veio falar com ela e ela deu ouvido, irmãos. O porquê de muitos casamentos se destroem hoje em dia? Dá ouvido para quem não deve. Você fica dando ouvido para as pessoas que não tem nada de Deus para passar para você, porque nem todo mundo, aleluia, com quem a gente fala ou com quem a gente compartilha o nosso dia a dia, é realmente a pessoa que quer o nosso bem, irmãos. Exatamente. Existem pessoas que estão ali só para observar o que acontece, para depois jogar nas redes sociais ou lançar palavras de maldição. Pessoas que ficam buscando algo de para errado poder atingir a sua... para condenar, para acusar, né? Exatamente. Para acusar. Entendeu, irmãos? Então, eu faço uma pergunta para você. Com quem que a sua esposa fica falando no WhatsApp, no Instagram? Existem pessoas lá de Deus? Existem. Eu conheço muitas pessoas de Deus aqui com quem a gente fala no WhatsApp, no Instagram, né? Mas, enfim, irmãos, nem todos realmente querem o nosso bem. Então, fique esperto. Antes de você comunicar às pessoas a respeito da sua vida conjugal, fale com Deus primeiro. Porque, irmãos, aquela pessoa que está do nosso lado, a única coisa que ela pode nos fazer, se ela for nosso amigo mesmo, é nos orientar. Se não, só Deus. Tem coisas que só Deus faz, irmãos. Existem casamentos que só Deus pode entrar e restaurar. E restaurar, E trazer de volta aquela alegria, né, que o casal tinha de quando se conheceram. Eu tenho um costume muito de orar, e quando eu vou orar, eu entro por esse negócio de casais, irmãos, aí sai de baixo. Eu perco a noção do tempo, porque Deus ele vai me levando em coisas que o inimigo ataca nessa área e eu vou trabalhando naquilo através da oração. Porque o diabo, irmãos, o foco de Satanás é destruir a família. Entendeu? Ele destruindo a família, ele destrói tudo. Acabou. Acabou, é porque Acabou. A família é a base. A base, exatamente. É a Acabou. base de tudo. Além dele conseguir acabar com o ministério, com a estrutura da igreja, ele consegue acabar lá na frente, porque os filhos, eles vão ter sequelas disso. É verdade. Né? No seu comportamento, na sua maneira de ver o casamento, né? Existem casamentos que são tão ruins que tem filhos que falam assim, não acontece com os nossos, mas falam assim, eu não quero casar não, para ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, eu prefiro não me casar. Eu já ouvi isso de pessoas, e infelizmente é uma verdade, né?
nós temos que entender que... É uma verdade que dói, né? Porque poderia ser o contrário. Né? Eu, graças a Deus, louvado seja Deus, eu tenho 4 filhos, né? 3 deles têm uma consciência do que é um casamento, do que é um relacionamento. A minha Nicole, ela fala assim, mãe, quando eu crescer e eu for casar, eu quero casar com um homem igual ao meu pai, porque você e ele têm um amor tão bonito, isso que nós ferve aqui às vezes, irmão, mas para ela isso... E quando a gente tem uma discussão, ela fala assim, vocês já discutiram? Ah, mãe, amanhã tá tudo bem, vocês são assim mesmo. Porque eles já se adaptaram que aqui em casa não existe esse negócio do mal permanecer. A gente conseguiu tirar isso do nosso meio. Antigamente, eu principalmente, eu ficava dias e dias e dias remoendo, com raiva. Hoje em dia já não mais, porque é aquilo que a gente estava falando, né? A questão do amadurecimento. É você entender que não é por causa de uma briga que você vai se separar. Né? Não é porque você tá com ciúme de fulano, do passado, de ciclano, que você vai se separar. Né? Principalmente porque ciúme é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu digo porque eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, né? O meu esposo também é muito ciumento, só que isso já nos atrapalhou, hoje já não nos atrapalha. Por quê? Porque entra nisso, né, a questão da pessoa que ora, a pessoa que tem o Espírito Santo. Muitas das vezes podemos falar alguma coisa, pensar alguma coisa, mas automaticamente nós retiramos e bloqueamos isso para que isso não crie, né, uma coisa grande, né, um avalanche. Vamos dizer assim, a gente já teve muito problema por causa de ciúme, hoje em dia, louvado seja Deus que já passou, porque é aquilo que a gente falou, são fases, né, amadurecimento. O que nós não podemos deixar, aleluia, é que o casamento, ele caia numa rotina na qual o marido levanta para trabalhar, chega, vai tomar banho, assistir jornal e dormir. E ali ele só procura a esposa para matar os desejos da sua carne. Iremos falar sobre isso em seguida. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. Mulher, eu costumo falar que esposa, ela não é prostituta. Né? Para você chegar ali no momento que você tem a sua vontade, o seu desejo, né? E você satisfazer, virar as costas, eu tô cansado, vou dormir, que amanhã eu trabalho. As coisas não podem funcionar assim. Porque sexo, ele é uma coisa maravilhosa que o próprio Deus fez para que o casamento fosse essa coisa maravilhosa que é. Né? E não adianta a gente querer espiritualizar esse tipo de coisa, porque não existe espiritualidade para isso. Né? O que existe vamos dizer assim, deixa eu achar a palavra, é a consciência de você saber o que é que você está fazendo ali no seu leito conjugal e se isso imacula o teu leito conjugal, que a palavra diz que o teu leito conjugal ele tem que ser sem mácula. Né? Aqui não temos crianças, né, para não saber o que é um algo, né, que você não possa fazer que venha ferir os princípios de Deus para o casamento, né? Nós precisamos entender, aleluia, que tem coisas que são lícitas e tem coisas que não são lícitas entre um casal, né? É uma área que também, com o passar do tempo, não dá para a gente deixar cair na rotina, porque conforme o tempo, um casal novo, ele tem uma vida sexual ativa, vamos dizer assim, bem ativa. Conforme o tempo vai passando, né, o amadurecimento vai vindo, já não é mais tão ativo. Aí, uma coisa substitui a outra, né? Você não tem a relação sexual, mas você tem a intimidade. Que a intimidade não é só, né, a penetração, não é só ali o momento do sexo. Não, a intimidade, aleluia, ela é você poder abraçar, você poder fazer um carinho, você poder fazer uma brincadeira e ali dormir, felizes e satisfeitos. Entendeu? Porque nem tudo é carnal. Nós precisamos entender que o casamento, ele tem vários tópicos que precisam ser dados atenção em tudo, irmãos. Porque se você deixa uma parte de lado, você pode ter certeza absoluta que ela vai, né, ela vai crescendo como uma erva daninha e quando você perceber, né, infelizmente já está atrapalhando. Principalmente porque o homem, ele é muito visual. Todo mundo sabe disso.
tem que ter equilíbrio, né, irmãos? O Tem. apóstolo Paulo, ele diz que os impulsos sexuais são fortes, mas que é possível controlá-los, entendeu? É o que a minha esposa falou, é aquele sexo que tem, que é feito da forma correta, Sim, a sem, Bíblia, né, ela nos orienta. sem se tornar uma coisa promíscua, né? De Exatamente. prostituição. É Exatamente. isso que Deus não se agrada, né, no sexo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, 3, glória a Deus. 1 Coríntios 7, Capítulo 3. 7, 3. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, só para os irmãos venham entender. Show? Uhum. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. Isso refere-se, irmãos, ao marido respeitar as necessidades sexuais da sua esposa, né? E, em consequência, supri-las também, Sim, né? É óbvio que falamos das necessidades legítimas, ou seja, daquilo que acontece durante o relacionamento do homem e da mulher, né? No seu quarto. O homem ele tem que chegar também, né, irmão? sim. A mulher também. Mas aqui você pode ver que é tudo com respeito. Exatamente. Quando você fere a integridade da sua esposa, né, tendo um relacionamento com ela que não seja um relacionamento que seja algo sadio, você está desrespeitando ela. Ou algo que ela não queira. Por exemplo, numa relação sexual com a sua esposa, você vai lá e chama ela de cachorra. Sangue de Jesus tem poder. Ué, mas não é? Isso não é um relacionamento sadio. Não, misericórdia. Mas com os ímpios isso acontece. São fetiches, entendeu? Irmãos, não vamos ser hipócritas. Todo mundo que está aí nos assistindo já foi do mundo, Exatamente. já teve relacionamento com pessoas que não eram crentes e sabe muito bem das coisas que fizeram antes de conhecer o Senhor. Então os irmãos estão entendendo a linguagem que eu estou falando. Não tem ninguém leigo a respeito disso. Somos todos maduros espiritualmente para entender o que eu estou falando a respeito do sexo aqui. Sem ser vulgar no que a gente coloca, né? Entendeu? Não vamos querer mascarar as coisas, não, porque as coisas têm que ser feitas com verdade para que as pessoas possam entender o que é válido e o que não é válido dentro do relacionamento. E precisamos entender, amor, as pessoas precisam entender que sexo não é tabu É. entre um casal, casado. Entende? Isso é uma coisa absolutamente sadia, saudável, né? E que mantém o amor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu ouvi de um evangelista a respeito de casamento, eu não vou citar o nome, mas eu acho que não foram coisas, irmãos, assim, que se deveria fazer dentro, né, na hora da relação. Algumas coisas que foram faladas, eu acho que não ficariam legais, entendeu? Não é coisa de cristão. Então, a parte que não me serviu, eu descartei fora. Não tem aquele negócio que o pregador fala que quando você vai no culto, você pega aquilo que servir, né? Você leva para casa. Você leva 2 sacolinhas. O que servir, você pega e leva. O que não servir, você pega na sacolinha, você dispensa e joga fora. Eu fiquei com uma parte boa. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus ele é santo. E ele exige de nós também santidade. Então, tudo que nós formos fazer, né, seja nessa área, né, do relação sexual ou outras áreas das nossas vidas, a gente tem que fazer com consciência, né, irmão? Exatamente. Saber o que está fazendo para depois a gente não se prejudicar lá na frente. Porque o mundo espiritual, ele engloba tudo. Ele engloba né? tudo. Não pense que você vai pecar se você olhar para uma pessoa, Não. né? Eu olhei para aquela pessoa e desejei aquela pessoa. Claro, você adulterou. Mas acontece que um pecado não é diferente do outro, não. Não. Tá? Principalmente no casamento. Outra coisa que é importantíssima, aqui, ó, na continuidade de 1 Coríntios 7, no 4, diz assim, ó. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o do marido. Aleluia. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o da mulher. É. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É verdade, irmãos. E, ó, isso refere-se ao marido e à esposa que se pertencem um ao outro. Exatamente. Né? Querendo dizer que nenhum tem direito de rejeitar as demandas normais do outro. Normais. Aquilo que é lícito, aquilo que é normal,
que não vai afetar a nossa integridade, né, irmão? Exatamente. Você pode fazer, desde que haja, né, um comum Acordo. Exatamente. aqui. Amém? Porque você vê que aqui a Bíblia fala assim que a mulher não tem poder no seu corpo. Por quê? Porque vai chegar dia que a mulher vai estar cansada. Mas se o seu marido a deseja, não tem essa, irmãos. É Bíblia. A Bíblia está dizendo que você não pode negar o seu corpo ao seu marido. E o homem também não pode. O homem não pode negar de satisfazer os desejos da sua esposa. Não pode. A não ser por consentimento mútuo para se aplicar a oração por um determinado tempo, né? Para que Satanás, né? Não vos tente por causa do quê? Da incontinência. Porque existem os santos, vamos dizer assim, os casamentos, né? Que são santos. Eu vou fazer o jejum de Daniel de 21 dias. E nesses 21 dias, meu esposo não vai me tocar. A minha esposa, olha, você veste roupa até aqui, então me toque. Porque eu vou estar, né? Em consagração com o Espírito Santo, com Deus, né? Aí eu já te digo logo que por aí já tá tudo errado, que Deus não vai receber. Porque se teu marido, a tua esposa não consentir com isso, por que é que você vai fazer? Né? Se a Bíblia fala que que você tem que separar os seus corpos apenas por um período de oração e depois ajuntar de novo. Como é que se torna um, se na verdade estão dois separados? Então nós precisamos ter sabedoria. Né? Eu briguei com meu marido, ele me ofendeu, ele falou que eu sou feia. Eu não vou ficar com ele, eu não vou, né, não vou fazer amor com o meu marido hoje porque ele falou que eu sou feia, né? Tem necessidade disso, irmãos? Não tem. Isso é falta de maturidade, isso é falta de diálogo, né? Claro que tem coisas que, momentos de uma discussão, que as pessoas falam coisas que não deveriam no momento, mas somos carne, né? Somos seres humanos normais e falamos coisas que magoam mesmo, né? Mas isso também é bom, porque com o tempo a gente vai ficando mais calejado e depois isso já não magoa mais. O que não podemos fazer é fazer de conta que o casamento ele não existe dentro da igreja, né? E viver de aparência. Existem pessoas dentro da igreja que são casados há 10, 20 anos, mas vivem de aparência. Porque não tem uma vida sexual ativa, porque não tem diálogo, porque não consegue se entender em nada do que vai fazer, porque cada um por si, entende? Isso aqui é meu, isso aqui é seu, né? Isso aqui foi eu comprei com meu dinheiro, isso aqui foi você que comprou com seu dinheiro, e não existe isso. Um casamento baseado nisso, ele não vai para frente. Aqui não tem ninguém dono da verdade que saiba mais do que ninguém, mas nós estudamos a palavra, né? É uma área que eu me aplico muito, né, que até o Lê também agora tem se aplicado, porque é uma área em que o inimigo ele tem atuado ferozmente, que é para destruir os casamentos. Por quê? O que acontece dentro das igrejas hoje? O que mais se tem é adultério dentro da igreja. Aí tem o adultério, a pessoa se casa com outro e continua fazendo a obra como se nada tivesse acontecido, né? E nós sabemos que isso não é certo, não é correto. Então, o que nós temos que fazer? Vigiar, cuidar do nosso casamento, nos dedicar ao nosso cônjuge. Nós, mulheres, temos que fazer os nossos serviços de casa. Nós temos que cuidar da roupa do nosso marido, fazer comida. Tem dia que eu faço aqui arroz, feijão, batata frita e salada. Mas eu enfeito tudo e isso dá uma cara bonita para a comida. Porque você faz com amor. Você demonstra que você tem prazer de estar fazendo isso para o seu esposo, né, para os seus filhos, e isso se torna um momento agradável. Glória a Deus. Né? Não é porque, mas eu não tenho carne, não tenho isso, não tenho aquilo. Nem sempre nós vamos ter de tudo. Mas o que não pode faltar é o amor, é a dedicação, é o carinho, é o cuidado. Entende? Nós temos que fazer tudo da melhor maneira possível, porque casamento ele precisa ser cuidado, né? Precisa o amor ser alimentado. Para quê? Para que o amor não acabe. Amor acaba, irmãos. O amor, quando ele não é cuidado, ele vai morrendo, né? Você vai ferindo a pessoa vai te ferindo também. E com o tempo, se não tiver diálogo, se não tiver um equilíbrio para se cuidar disso e cortar esse mal pela raiz, o casamento acaba. E muitas das vezes as pessoas continuam vivendo debaixo do mesmo teto,
né, de aparências, com fama de que tem um casamento maravilhoso, mas na verdade o casamento já morreu. É o que está lá em Apocalipse, né? É o que está em Apocalipse. Por isso que Deus me tocou nesse sentido. É uma fachada, é uma Tem fama que falsa está vivo, aparência, mas né? está morto. Existem pessoas que querem manter o casamento apenas de aparência. Né? Ah, eu não vou me separar. Não estou dizendo que é para separar, estou dizendo que é para restaurar. Mas a pessoa fala assim: eu não vou me separar porque eu casei para a vida inteira. Mas se então você casou para a vida inteira, então tem que cuidar para a vida inteira. Tem que se dedicar a vida inteira ao casamento, né? Porque você vê que tem. É aquilo que a gente estava falando: o casamento ele passa por várias fases. Né? Ele tem aquela fase do, né, da paixão, daquele fogo todo, do romantismo. Aí depois já tem aquela parte, já vem aquela fase que já não tem mais tudo isso, você tem que se adaptar, porque sempre tem entre o casal, tanto o homem como pode ser a mulher, ele sente falta. Ele começa a sentir a mudança, às vezes é muito drástica, né, de um dia para o outro, porque aquela pessoa amadureceu mais rápido. E aí nós precisamos ter um equilíbrio para que isso não venha destruir o casamento. O que você não pode perder é o amor que você tem pela sua esposa. Isso tem que ser incondicional, irmãos. Independente de briga, de discussões, de diferenças que ocorrem. Mas o amor ele tem que ficar acima de tudo. Você não pode deixar de amar a sua esposa. Eu costumo brincar que Deus ele tem preferência por homem, eu falo, porque para a mulher ele deixou o serviço pesado do casamento. Para o homem, sabe o que basicamente ele fala para o homem fazer? Amar as mulheres como ele amou a igreja. Isso é fácil, irmãos, nós somos lindas. Né? Nós somos dignas de amor. Então, assim, para eles é muito fácil. Tem mulher que é difícil de amar, mas depende da mulher. A minha, graças a Deus, é uma ótima mulher. Graças a Deus. Mas existem pessoas que são casadas com mulheres difíceis. Não, gente, mas então, brincadeiras à parte. A gente faz difícil, mas não pode deixar de amar. Né? O amor ele é importante. Não. O amor, para você ter uma ideia, irmãos, assim, eu não sabia que a minha filha pensava isso de mim, entendeu? Então são coisas que eu tô sabendo agora. E se eu tô faltando em alguma coisa, eu tenho que procurar melhorar agora, porque eu tô sendo um exemplo, entendeu? A gente às vezes é exemplo sem saber. Sem saber. Sem saber, exatamente. Às vezes a gente acha que a gente não tá sendo exemplo, e a gente é. A minha esposa, irmãos, o que a gente tá fazendo aqui, a minha esposa já fazia muito tempo, quando nós estávamos lá em Extrema, através da página Família Blindada. Minha esposa pegou casamentos que estavam praticamente acabados, irmãos. Os cônjuges já haviam se separado. E através da página dela, essas pessoas hoje estão juntas. Graças a Deus, então, né? Quer dizer, é uma área que as pessoas não dão muita atenção dentro da igreja, que é o casamento e a família. A gente se preocupa com tantas coisas, a gente se preocupa, né, com comer, com vestir. Mas, irmãos, se a gente não cuidar da nossa família, né, aí a gente vai perder a nossa família. Infelizmente, para o inimigo. Porque se você não chega com a sua esposa, né, nas necessidades dela, físicas, e nas necessidades de casa, irmão, sempre vai ter um lá fora que vai estar interessado em fazer aquilo que você não faz. Sempre. Não existe essa porque é gordinha, porque é magrinha, porque é novinha, porque é velhinha. Como minha esposa disse, o homem, ele é carnal. Ele é visual. Ele é visual, é aqui, ó. Ele olhou o corpo, ele visualizou, pra ele tá ótimo. A mulher é aqui, ó. A mulher emoção, né? É emoção, é coração. É diferente. Você vê, porque para um homem se interessar por uma mulher de fora, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Ele vai ver aquela mulher bonita, vai dizer gostosa, tal, e vai sentir alguma coisa ali no momento, uma atração, e se não vigiar, cai. Eu trabalhei na Panasonic, irmãos, e a minha esposa sabe, tem pessoas que estão assistindo aí, que trabalharam lá, que trabalham lá, e sabem que é uma empresa que se contrata mais mulher do que homem. Então eu tive que ter toda a vigilância dobrada, irmãos, porque às vezes nós chegávamos em setores e era aquela euforia. E eu catando lixo, irmãos, da empresa, né? Eu não era um Panasonic, eu era um terceirizado. Então, quer dizer, para o adversário não importa a sua posição. Não. Ele vai usar, né? Ele quer te destruir de alguma forma. Acho que lá em Tiago que fala que o homem ele é tentado conforme seus desejos. Seus desejos. Entendeu? Então o outro varão, que eu não vou citar o nome, a gente que estava sempre nas linhas, percorria. Irmão, não foi fácil, foi difícil. Minha esposa, muitas das vezes a gente teve brigas, atritos, por causa de WhatsApp, entendeu?
Não foi fácil, irmãos. Foi um período bem Foi um complicado período pra bem gente. complicado, bem Foi. conturbado. Foi porque, como eu falei, eu sou Entendeu? muito ciumenta. É muito ciumenta. Depois eu também, mas aí a gente foi trabalhando essas coisas, foi amadurecendo. A minha esposa foi conhecendo as pessoas com quem eu convivia. Ela viu que as pessoas não ofereciam perigo. Aí se tornou algo normal. É, Mas, irmãos, é aquilo que eu falei. Tem que tomar cuidado, porque a mulher, ela é muito carente. Você que é é, mulher, você sabe o que eu estou falando. É que nem minha esposa falou, é movida pela emoção, pela exatamente. carência, irmãos. Você vê que a maioria das mulheres, quando ela cai, se ela entrar num relacionamento extraconjugal, vai ser exatamente por isso, Por causa irmãos. da Não vai carência. ter outro motivo. É, O homem é visual, é como eu é o falei. corpo. Ele vai olhar aquilo dali, sentir um desejo, e às vezes ele cai ali e nem sabe Depois, por quê. e depois não procura E mais depois também. não procura mais. Agora, a mulher, ela se envolve emocionalmente. Exatamente, é. Porque se o homem parar de dar carinho, de dar atenção, o sexo e tudo mais, porque a mulher, ela é uma caixinha de surpresa. Cada hora ela precisa de uma coisa diferente. Entende? Então, se o homem deixar faltar algo, automaticamente é ali que o inimigo vai colocar um outro homem, entendeu? E vai falar coisinhas bonitinhas, isso e aquilo. Eu vivi isso na pele na Panasonic, com uma irmã de um determinado ministério. Minha esposa acho que vai lembrar dela, mas a gente não, por causa aqui eu não falo nome de pessoas. Sim. Mas, irmãos, uma vez eu peguei a irmã chorando, né? E uma irmã aconselhando ela e deixou escapar. Era por causa do esposo, irmão. Entendeu? E aí o cara que é mais maleável, né? Mais, né? Porque o inimigo ele sabe como trabalhar, irmãos. Quando ele vem com um prato, ele vem exatamente naquilo que está faltando em você. Então ele vai vir com uma medida certa para que você caia no laço. E eu cheguei até a comentar com a minha esposa a respeito dessa irmã. Orei para que Deus quebrasse esse laço, porque eu vi que uma hora ou outra ela ia acabar caindo, irmãos. Por que cai, irmãos? Não venha dizer que você é santo, que você é forte. Não. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar. Vigiar, exatamente. Vigiar, porque o espírito de Jezebel, que é um espírito sensual, ele cega, irmão. Segue. E se você não tiver na vigilância, você cai. Exato. E depois, para você explicar para sua esposa que você caiu, é complicado, irmãos, porque vamos supor, eu caio com uma mulher e falo para minha esposa que eu caí com uma mulher. Você acha que vai ser fácil para ela? Não. Não vai ser fácil, irmãos. Não vai. Peraí, a pessoa que você dorme com ela, que você deita com ela, tem relação com ela, você vai procurar um relacionamento extraconjugal. E depois, então quer dizer que aquela pessoa que está com você, ela não está te satisfazendo. Exatamente. Entendeu? Então não deixe o amor esfriar. Procure, irmãos. Acender o amor dentro do casamento. De que forma? Você não precisa ir para sexy shop comprar fetiches, irmãos. Não. Seja romântico, leva a sua esposa para jantar. Exatamente. Entendeu? Motel não vai, tá, irmãos? Que não é de Deus. Leva a sua esposa para jantar num restaurante chique, ou num restaurante que não seja chique, mas que seja um restaurante bom. Almoce, né? Dê flores, diga coisas boas para ela. Irmãos, eu fiz isso, eu não tô falando aqui, não é hipocrisia. Não. Exatamente. Eu e a minha menininha Manu, nós morávamos no Mantiqueira, nós saímos da nossa casa e fomos lá para cima, lá perto da Aqualímpia, onde o irmão Marquinhos trabalha, para pegar uma rosa, irmãos. Foi verdade. Para dar para minha esposa. Eu até furei a minha mão. A Manu falou, pai, você furou a mão. Eu falei, mas vale a pena, Manu, sua mãe vai gostar. Quebrei a rosa com a mão, furei a mão. A minha filha ficou preocupada, porque, nossa, pai, tá saindo sangue. Eu falei, não, mas para. Cheguei em casa, ela, pai, eu vou pegar um vidrinho para você colocar. E ela pegou um vidrinho de perfume que a gente tinha vazio, encheu de água. Foi, eu me lembro desse dia. Colocou dentro, ela falou, pai, você vai colocar onde? Eu coloquei perto de um criado mútuo que a gente tem aqui, né, que tá aqui, não fica mais no guarda-redes porque não tem espaço. E coloquei um bilhete e deixei lá com alguns bis para quando a minha esposa chegasse. E outra, irmãos, uma vez eu cheguei em casa, minha esposa ela forrou a cama com pétalas de rosas, tinha um coração, e a gente sempre foi assim, eu e a minha esposa, sempre um homenageou o outro, sempre foi assim, irmãos. A gente não tá aqui para querer chamar a atenção de ninguém e achar que a gente a gente tá falando mentira, não. Podem entrar até no meu antigo Facebook, que eu já você não vai acesso. Eu quase não acesso mais, porque é um Facebook que tem muita página mundana, tinha muita gente, e a gente acabou fazendo outro.
mas eu tenho acesso a ele e quem quiser entrar lá, pode entrar para vocês verem a quantidade de fotos. É café da manhã na bandeja, com florzinha, sempre, com bilhetinho de eu te amo. Sempre. Entende? Porque essas coisas, irmãos, elas alimentam, fortalecem o amor. Né? São coisas pequenas. O que custa você pegar um papelzinho, você fazer um café da manhã e bota 2 xicrinhas, né? Coloca ali 2 bolachinhas, 2 pãozinhos com manteiga mesmo, irmão. Não importa. Amar é você tratar bem, mesmo que a pessoa te trate mal. Porque a forma que você tratar a pessoa vai levar ela a uma reflexão. Poxa, mas a esposa tá muito romântica, ela tá fazendo... Porque isso começa a mexer com o ego do homem. Exatamente. E o homem, ele se sente amado. Exatamente. É isso que ele quer se sentir amado. Um homem que ele se sente amado, que ele tem uma esposa que satisfaça, que cuide bem dele, ele não vai ter vontade, desejo nenhum de procurar lá fora, irmão. A minha esposa mesmo, a gente brigava, falando, amor, tem mulher bonita na Panasonic? Tem, mas são corpos. É, pedaço de carne, né? Qualidades que nem você, elas não têm. É verdade, eu sempre falou isso pra mim. Sempre falei isso, irmãos. Tem muita mulher bonita lá, minha esposa não é feia? Entendeu? Para que os irmãos entendam. Tem mulher bonita lá? Tem. Com corpos exuberantes? Tem. Mas são corpos. Entendeu? É coisa visual. São apenas para satisfazer o desejo da carne. Mas o carinho, o respeito, a atenção, o cuidado, ele vem da sua esposa. Ele não vem daquela que está querendo destruir o seu casamento. Exatamente. Porque quem quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família. Ela quer te tirar do lar, te pegar, entendeu? Te colocar vamos dizer, numa arapuca, te usar e depois te largar. Porque é isso que acontece, irmão. Quantos casamentos se acabam por causa de uma segunda pessoa e termina que as pessoas não ficam juntas e o cara perde o casamento, perde a família e ele vai pra bebida, ele vai pra droga, ele entra em depressão. Exatamente. E ele acaba até morrendo. Você quer ver uma coisa que Deus me trouxe à minha mente agora? Uma coisa muito importante, é muito séria isso. Eu sou uma pessoa muito romântica, eu sou uma mulher que sempre fui muito romântica. Eu gosto muito de assistir filmes de romance. Ele briga comigo, ele fala assim, não sei por que você fica assistindo esses filmes, porque não sei o quê, mas porque eu gosto, me alegra, até me inspira muitas das vezes. Só que existem mulheres que assistem esses tipos de filme e criam um marido imaginário que ele não existe. Não existe nunca. Marido, namorado, esses amores de escritores, eles não existem na vida real. Né? A nossa vida real, ela é isso que nós vivemos. Né? Nós amamos aquela pessoa antes de conhecer os defeitos dela. E depois que conhecemos os defeitos dela, a gente continua amando da mesma maneira. Lembrando que a vida não é uma novela, irmãos, que tem final feliz. Né? Exatamente. Ai, mas porque, olha, fulano, a mulher conheceu ele falou isso e olhou pra ela assim, não sei o quê, e foi aquele amor. Não existe isso. Não. Né? Não sonhe com isso, porque você vai se frustrar e frustrar o seu cônjuge. Você vai frustrar ele. Porque ele nunca vai conseguir ser uma pessoa fictícia, uma pessoa que não existe, que ele é um fantasma, é uma criação de homens. Já para confundir as mulheres. Porque a mulher, ela é emoção. Aí ela vai querer viver aquele romance com o marido dela. E como ele não vai conseguir satisfazer ela naquilo, ela vai procurar outra pessoa. Exatamente. Ou outra pessoa procurando ela, ela vai acabar caindo. Às vezes a outra pessoa até é uma pessoa boa, irmãos. Que realmente é diferente do seu esposo. Mas ela não é o seu esposo. Não. Não foi com ela que você se casou com o seu esposo. Exatamente. A minha esposa se casou comigo e ela sabia os desafios que ela ia enfrentar. Entendeu? E eu casei com ela sabendo também os desafios que eu ia enfrentar. E olha, irmãos, não foi fácil chegar até aqui. Não. A gente tá há 3 anos juntos, né, irmão? Casados. 3 anos casados, irmãos. Junto a gente tem mais tempo. 4, 4 anos. Irmãos, para chegar aqui não foi fácil, irmãos. O inimigo tentou. Para você ter uma ideia, irmãos, quando eu cheguei em Extrema, que eu me vi numa casa, né, com uma esposa e filhos, né, e eu desempregado, eu senti o peso da responsabilidade e voltei para Santo André. Foi. Mas chegando lá, irmãos, o próprio Deus colocou na minha consciência de que o que eu havia feito não era certo. Porque se eu já tinha orado, eu já tinha pedido, Deus já tinha confirmado, a pessoa já estava na minha vida. Por que eu ia desistir dela? Por medo, né?
É covardia Por quê, irmãos? isso, Porque né? agora a gente vai entrar num assunto de pessoas que não se desligam dos seus pais. Que é muito sério também, né? Eu era muito preso aos meus pais, eu era preso à Vila Palmares, eu era preso a Santo André, então, quer dizer, eram raízes que ainda estavam fincadas lá e que precisavam ser cortadas para que eu pudesse ser livre e viver aquilo que Deus já havia me prometido. Aí eu voltei, irmãos, eu falei, não, eu vou ficar. Irmãos, e a gente penou em extremo, irmãos. Muito. Nós morávamos próximo da Fernão-Dia, nós saíamos a pé, irmãos, da casa da gente até o centro de Extrema, procurando emprego, debaixo 2 horas, 3 horas andando. de sol quente, irmãos. Teve uma vez que eu passei até mal, Foi, ele achei que pegou eu fosse morrer, insolação. entendeu? Mas Deus, ele honrou, irmãos. Eu entrei na Panasonic, sim, mas não como Panasonic catando lixo, sim, mas para aqueles que achavam que eu era um vagabundo, que eu não queria trabalhar, que eu não queria saber de nada. Hoje eu sou exemplo para eles. Graças a Deus. Porque Porque Deus, ele faz isso, né? Porque quando eu estava em Santo André, porque o Lezinho é vagabundo, porque o Lezinho não quer saber de trabalhar, todo o trampo que ele arruma ele não fica. Só que as pessoas conhecem o nosso exterior, aquilo que está dentro da gente, as pessoas não conhecem. Ai. Hoje, eu trabalhei 2 anos na Panasonic, irmãos. Glória a Deus. Catando lixo. E eu falo isso com muito orgulho, sabe por quê? Porque talvez se eu tivesse entrado na Panasonic para trabalhar num setor ou em outro, talvez eu não tivesse dado valor ao emprego que Deus me deu, né? Exatamente. Porque ninguém queria, irmãos. Você acha que é fácil para você puxar um carrinho de lixo no meio de um monte de gente, tudo bonitinho e tal, com um uniformezinho da Panasonic, E você outra, irmãos, terceirizado, carregando lixo? E outra, Deus, ele tem a maneira de nos moldar. Então, Ele tem a maneira de mostrar. Eu falava muito isso pro Lê. Que ele falava assim, mas por que esse emprego? No começo no começo eu ele questionava. questionava muito o fato. Porque ele é um rapaz que tem estudo, tem né? segundo grau, tem estudo, Não é porque tem só curso. conseguiu disso, sendo que ele nunca tinha trabalhado nessa área, né? E aí eu falava para ele, porque Deus precisa mostrar para as pessoas que você não é aquilo que eles pensavam. Entende? Então, muitas das vezes, Deus, ele tem estratégias de trabalhar na vida da gente para nos honrar de uma maneira que nós nem esperávamos, né? Você vê, eu falo para ele que ele poderia ter casado com uma mulher diferente, né? Que não tivesse filhos, que teria tudo sido muito mais fácil para ele. Mas não é isso que ele escolheu, não era isso que Deus tinha para ele, né? Porque assim, o nosso casamento foi um casamento muito orado, foi muito jejuado, foi muito buscado, não foi uma coisa, eu vou fazer. Deus usou o irmão saiu da cadeia e profetizou pra gente. Então, até quando nós tínhamos problemas no começo, problemas graves, problemas sérios por causa das crianças, eu cheguei e falei pro Senhor, Senhor, o Senhor confirmou, eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha, fui ao monte e o Senhor confirmou para isso, Pai. Só que hoje em dia, irmãos, eu entendo que tudo foi um processo, né? E passar pelo processo não é uma coisa fácil, né? Quando a gente passa pelo processo é algo muito doloroso e a gente não entende. E o casamento, ele é assim, né? Então, o que nós não podemos deixar é que o amor esfrie, que a admiração acabe, que o respeito morra, entende? Que o fogo do amor, da paixão se acabe, se apague, né? É claro que não vai ser todo dia, mas que quando for, que seja com amor, né? Que seja com carinho, que seja com paixão, entende? Sempre tem que ser especial, irmãos, porque infelizmente nós não sabemos quando vai ser a última vez. A gente nunca vai saber se a gente vai dormir hoje e acordar amanhã do lado do nosso esposo, da nossa esposa, se a gente vai ter ele do nosso lado, né? Não sabemos se Deus vai recolher nós ou a eles. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que não adianta a gente ficar brigando por qualquer coisa. Não faça isso, não se machuquem tanto, né? Procurem conversar mais e quando você vê que o negócio tá tão assim na briga que você não quer nem ouvir, se cale. Aprenda a se calar, né? E deixa a pessoa falar. Deixa ela falar, procura ficar calado. Porque quando aquela ira passar, né, a pessoa ela vai refletir, isso já aconteceu com a gente. Por várias vezes. A gente começou a brigar e discutiu e falou várias coisas.
E ali depois, principalmente ele, que ele é mais assim, nesse ponto ele é mais sensível. Aí ele parava, pensava, refletia, ele falava assim: olha, não foi legal o que eu falei. Você me desculpa, eu amo você e tudo mais. E ali ficava tudo bem. Nós nunca dormimos brigados, irmão. Isso é muito sério. Tem casais que brigam e dormem de cara fechada um com o outro. Já aconteceu de eu dormir calada com ele. Calada, de me calar. Mas durante a noite eu ia lá, abraçava ele, fazia carinho e já acordávamos e estava tudo bem. Porque tem que ser assim. Ou o casamento, ele não resiste. Né? O casamento, ele é algo muito sensível. Né? Se você não cuidar dele, é como uma planta mesmo, como as pessoas falam, se você não regar, não cuidar com carinho, ele vai morrer, ele vai se acabar. Né? E quando acaba-se um casamento, eu costumo falar que é um desastre, irmãos. Um divórcio é um desastre. Entende? Porque pessoas saem feridas, filhos saem machucados. Aqui em casa, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando a gente tem algum tipo de discussão que a gente briga, os meus filhos chegam em mim e falam assim: mãe, para de falar com o pai, para de mexer com ele. O meu filho falou assim: se o pai for embora, eu vou com ele. Eu falei: como assim? Eu sou sua mãe. Ele falou: eu vou com ele, você fica aí com a Nicole. Eu não vou deixar meu pai sozinho. Falou que ia embora. Não pode. Você entende? Então, assim, acaba que a gente acaba virando uma bruxa má, a gente que é mulher, porque os filhos, eles têm uma idolatria pelo pai, né? Apesar dele não ser o pai biológico, mas é mais importante um pai que você escolhe amar do que um pai que te fez, né? Porque eles escolheram amar, né? E tem muitos casais assim. Tem, bastante. Só que para chegar nesse ponto, irmãos, foi muito difícil. Não foi fácil. O casamento nosso é perfeito? Claro que não é perfeito. Não existe casamento perfeito, né? Mas existe pessoas que tentam fazer ele perfeito. Como? Vivendo a palavra. Nada mais ensina você a ter um casamento firmado do que a palavra. Olha o exemplo. Né? Vai lá, procure em Efésios, em Coríntios, né? Você vai encontrar ali várias dicas matrimoniais importantíssimas. Que nem quando minha esposa lançou esse desafio aí do casamento, live dos casais. Aí eu levantei de manhã e fui pro carro e fui estudar e fui pesquisar e aí eu comecei a descobrir que o casamento é uma coisa muito importante, entendeu? Eu comecei a descobrir coisas do casamento que nem eu mesmo sabia que existia, entendeu, irmãos? E eu me interessei pelo negócio, falei, não, eu vou me aprofundar de cabeça nisso. E se eu soubesse que casamento tinha muita coisa assim que você pudesse falar, irmãos, eu não estaria fazendo live pregando, não, eu estaria fazendo lives para casais, entendeu? Porque a gente acaba que a gente aprende também, né? E a gente aprende com o erro dos outros, Exatamente. né? Eu encerro minha participação aqui, eu espero que o que eu falei tenha servido, né, para alguém. Se não serviu para você, vai servir para alguém que está com um casamento em crise, né? Você que assistiu a live, que conhece um casal que não está bem, deixa o nome dele aí nos comentários se você puder, porque minha esposa está com um propósito de oração, ela vai estar clamando. Eu também preciso também, irmãos, que o Senhor me desperta. Às vezes eu acho que eu sou meio preguiçoso para isso. Eu gosto de orar 3 horas da tarde, eu não gosto de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, porque depois eu não durmo. Mas Deus, ele tem me despertado, ele tem me chamado na madrugada, porque eu acredito que Deus, ele tem coisas fortes e grandes para me revelar. Tem noite que eu não consigo dormir de jeito nenhum. E isso não é opressão do adversário, não. É Deus que muitas das vezes ele quer falar comigo, mas a preguiça, né, e a vontade de dormir às vezes fala mais alto. Mas você que quiser, né, que a minha esposa ore, deixa o seu nome aí, deixa o seu comentário, porque ela vai estar clamando e buscando, e tenha certeza, né, que se você fizer da palavra de Deus, né, um instrumento para que o seu casamento seja melhor, pode ter certeza que ele vai dar certo. Vai dar certo, em Né? nome de Não Jesus. procura conselhos de A e nem de B, não. Vai pela palavra. E procure pessoas que sejam, né, capacitadas para te dar uma palavra que vá te orientar
a lutar pelo seu casamento e não E abrir não a mão, separar, entendeu? exatamente. Porque às vezes você vai procurar ajuda e a pessoa não tem experiência nenhuma, porque o casamento dela já não é aquela coisa também. Então ela vai agir da forma que ela age no casamento dela. E isso vai prejudicar o seu casamento. Então procure pessoas que, né, que não que tenham um casamento perfeito, mas que tenham exemplos da Bíblia e Experiências, né? experiências para poder passar para você. Amém? Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, a gente já está acabando a live, para não ficar uma coisa muito cansativa, porque tem muita coisa para se falar, porque casamento é um tema amplíssimo. A gente vai ver outro dia para estar fazendo mais live. Os irmãos que se interessaram, que gostaram, né? Pode chamar a gente, quiser conversar. Ah, irmã Laura, eu tô com um problema, me ajuda aqui. Pode ter certeza, me chama aqui no inbox, aqui no message. Vai ser tudo um sigilo, não precisa ninguém saber, né? A gente conversa, a gente orienta, a gente ora. Porque a verdade é que nas igrejas, hoje em dia, essa é uma área que é muito pouco valorizada, muito pouco ensinada, né? Muito pouco falada, né? As igrejas, infelizmente, estão preocupadas em fazer obreiros, vamos dizer assim, pregadores, né, da palavra. É uma ânsia tão grande em se criar pregadores para sair pregando a palavra e ganhando almas, né? Que acaba se deixando o assunto como um casamento, como uma família de lado, e é principal, né? Porque nós sabemos que existe uma hierarquia, né, para o Senhor, que primeiro é Deus, depois, né, a tua família, depois a igreja e depois o trabalho. Então, tudo no seu tempo, com sabedoria, com disciplina. Então, você querendo ajuda, é só nos chamar, a gente vai conversar, a gente vai orar junto e Deus ele vai fazer. Ele vai restaurar o teu casamento. Eu creio nisso. Amém? Encerramos por aqui, que Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor Jesus.